Ora, boa noite, bom dia e boa tarde para quem for ver o dia da manhã. Portanto, pequeno recap do que foi o dia de hoje. Hoje, tendo em conta o vídeo de ontem, tivemos muitos altos e baixos. Não tivemos o ambas marcam no Magdeburg com o Munster, nem tivemos o Magdeburg a marcar nas duas partes, levou 5-0. Temos golos nas duas partes. O Turino com o Venezia, o mais do e meio, veio no Heidenheim Bochum, o empate à vitória do Heidenheim concretizou-se. Golos em ambas as partes, bola. No City com o Wolverhampton tivemos 1.0 gols HT, tivemos os cantos do City na primeira parte, se eu não estou em erro, deixem-me só confirmar para não estar a dizer asneiras. Eu estava a ver o jogo, mas entretanto perdi ali um bocadinho a matemática dos cantos. A primeira parte, exatamente. Tivemos. City a marcar nas duas partes não se concretizou. O ambas marcam também, de certa forma, falamos também não. No Porto com o Moreirense, golos em ambas as partes tivemos. Os cantos do Porto HT tivemos. O handicap mais 2,75 do Moreirense também tivemos. O mais 2.0 não tivemos. Mas em termos de entradas em pré, isso de certa forma a coisa mais ou menos se concretizou porque tivemos o mais três cantos do Porto, não, três cantos do Porto na primeira parte que foi devolvida em pré, tivemos gols em ambas as partes também no jogo do Porto e em live fomos buscar mais 2.0 cantos na primeira parte do Porto com o Moreirense com meia stake aliás. Uma excelente entrada que nós fizemos tendo em conta o que estava a ser o jogo. Um Porto com bastantes problemas em conseguir criar jogo, mas nos últimos minutos, ou seja, à entrada do minuto 20, 25, estávamos a ter um Porto um bocadinho mais assertivo na forma como conseguia chegar perto da área de Moreirense, apesar de continuar cheio de problemas a chegar a essa mesma zona, porque a indefinição já perto de zonas de decisão era gritante. Era muito jogo, novamente, pós corredores e muitos cruzamentos. Quase, nem era no último terço, era nos 3/4 de terço de campo. Muitas vezes forçavam cruzamentos. Veio um canto para o Porto, veio um gol do Moreirense, que foi excelente para nós, veio o canto do Porto, depois acabou por vir até um canto do Moreirense. Depois até vieram mais dois cantos. Depois pensei em entrar no over à frente no jogo, com a necessidade do Porto ir atrás, né, a necessidade do Porto de lutar ainda pelo terceiro lugar, mas preferi ficar de fora. Acabou por se concretizar, ficou 3-1 ou 4-1 para o Porto, mas preferi ficar de fora porque este Porto não me passa confiança para tal, tanto é que o 2-1 surge apenas de penaltis. Não me alongando muito, avançando já para o dia da manhã, lá está, as coisas não se concretizaram, digamos, em termos de análise ao que falamos ontem no vídeo, mas em termos de entradas em pré e em live, as coisas mais ou menos se concretizaram. Vamos já começar com terras inglesas. Aston Villa Fulham. O Aston Villa está a 3 pontos do Nottingham, que perdeu ontem, e a 3 pontos do Chelsea. Está a 1 ponto do City, que já venceu. A 1 ponto do City, não, entretanto, eles já venceram. Portanto, isto é capaz de ainda não ter atualizado. Ou já está a ter em conta os números de pontos do City. Não, o City neste momento está no. O City neste momento está à frente do Newcastle, em terceiro. Portanto, temos aqui um Aston Villa a lutar por um acesso à Liga dos Campeões. Ok? Precisa de vencer o Fulham. Um Aston aqui em casa. Nós fomos a ver as duas derrotas que o Aston Villa tem. Perderam na casa do City. Perderam nas meias finais de forma pesada com o Crystal Palace por 3-0. Mas fomos a ver a jogar quando joga no seu terreno. Nos últimos 10 jogos não tem nenhuma derrota. Marcou sempre. O jogo com menos golos foi este, um igual. Todos os outros jogos tiveram pelo menos 2 golos. Temos um Fulham que nas últimas 5 partidas perdeu com o Arsenal 2-1. Venceu o Liverpool por 3-2. Perdeu com o Bournemouth 1-0. Perdeu com o Chelsea 2-1 em casa e ganhou fora ao Southampton 2-1. Curiosamente sofreu sempre nestes 5 jogos. Ia jogar fora de porta nos últimos 5 jogos, tinha empatado em casa do United, tinha perdido com o Brighton, com o Arsenal e com o Bournemouth, tinha vencido o Lanterna Vermelha Southampton, já tinha a descida de divisão. Temos um Arsenal a 1.75, temos um empate a 3.76, um Fulham a 4.49. Se de certa forma a vitória do Aston Villa a 1.75 tem algum valor, eu vejo algum valor nesta odd, exatamente por este fator aqui. O Aston Villa a jogar em casa, se queremos olhar só à Premier, empatou com o Ipswich, empatou com o Liverpool num grande jogo, venceu o Chelsea, venceu o Nottingham, venceu o Newcastle com grande autoridade, mesmo se olharmos da Liga dos Campeões do jogo como o Paris Saint-Germain estava a perder 2-0 ao intervalo. Fomos a ver o senhor Aston Villa a marcar em ambas as partes 40%, 95% das vezes marca golo. Quando é a primeira equipa a marcar, ganha sempre no fim. É o primeiro a marcar em 60% das suas partidas. É uma equipa que traz muito ao de cima o fator casa, ok? O fator casa do Aston Villa, até se nós viermos aqui
Posso já dizer aqui onde é que está Aston Villa, que eu vi isso hoje. Agora perdi o jogo, espetacular. Nós viermos aqui. Onde é que está? O Aston Villa está com uma sequência de 3 vitórias seguidas em casa. Ok? 1, 2, 3. Ok? Tem uma média de golos marcados em casa de 1.82, por exemplo. Média de golos marcados mais feridos dá 3. Jogos sem sofrer, 12%, mais ou menos a porcentagem que está aqui. Portanto, 20% dos jogos não sofre, 80% deles sofre, marca sempre. 80% dos jogos que tivemos marcam, curiosamente, o mesmo valor estatístico que o Fulham. Obviamente está a contar aqui todas as competições, não está a contar só a Premier. Estes dados que eu vos falei da média de golos era só da Premier League. Sinceramente, onde eu vejo valor para este jogo é no golos em ambas as partes a 1.68, mais 2,5 a 1.73, tendo em conta alguma permeabilidade do Fulham. O Fulham é uma equipa que sofre com alguma facilidade. Nós fomos a ver nos últimos anos. Sofreu. Os últimos 6 jogos sofreu sempre, só não sofreu do Tottenham. Antes disso tinha sofrido. Não, portanto, de janeiro a abril tem 2 jogos sem sofrer golos. Se vamos a ver na componente a jogar fora, nos últimos 10 jogos, só num é que não sofreu. De resto sofreu sempre, quando joga como visitante. Já o Aston Villa tem estado muito forte em casa, uma equipa que marca muitos golos. Portanto, acho que o over 2,5, aliás, acho bastante interessante. Há aqui um modo muito gira, mas é de alto risco, ok? É de alto risco. Portanto, odds mais ditas normais, ok? Odds mais ditas normais. Gols em ambas as partes a 1.78, o over 2,5 a 1.73 parece-me interessante. Sou capaz de fazer já esta entrada como pré para o dia da manhã. Esta odd de alto risco que eu vou dizer é o Villa marcar em ambas as partes a 2.62. Okay? O Aston Villa, se nós fomos a ver os jogos em casa, tinha marcado ao intervalo, tinha marcado, não marcou aqui, estava a perder 1-0, tinha marcado, estava 0-0, tinha marcado. É uma equipa que marca muitos gols a jogar em casa. Repito, tem 60%, 40% dos seus jogos marca em ambas as partes. Nós fomos a ver 60% das vezes marca um gol na primeira parte, 50% das vezes sofre um gol. O Fulham, por norma, nas primeiras partes tem 70% de estatística de sofrer um golo na primeira parte. É uma equipa que costuma entrar muito forte nos jogos, costuma arrancar muito forte as segundas partes, reparem. Portanto, over 2,5, gols em ambas as partes não 1.6 parece-me interessante. Se quiserem esta do alto risco do Villa marcar em ambas as partes a 2.62. Avançando e continuando por terras inglesas, falando aqui do Arsenal com o Bournemouth. Okay? Há aqui mais 2 jogos em Inglaterra, posso dar um olhinho do que é que pode ser interessante, mas vou ficar um bocadinho mais nestes. Arsenal 2.10, empate 3.60, Bournemouth 3.32. Mais do meio está 1.28, mais 2,5 está 1.91. Este Arsenal é aqui uma espécie de bico de obra, porque o City vencendo está a 3 pontos do Arsenal. Ok, ficar em segundo, ficar em quarto, desde que fiques dentro do top 5, vai à Liga dos Campeões. Um Chelsea vencendo faz 63. Pode ficar a 5 do Arsenal. Portanto, o Arsenal não tem propriamente garantido matematicamente a posição de Liga dos Campeões. Não acredito que a vá perder, sinceramente. Mas pode, de certa forma, estar em risco. E além disso, temos um Arsenal que perdeu com o Paris Saint-Germain em casa por 1-0, tem que ir à França dar uma reviravolta na partida, na eliminatória, aliás. Portanto, é um Arsenal que para este jogo tem que, digamos, que o vencer, mas ao mesmo tempo pensando no jogo em França, no Parque dos Príncipes. Portanto, não vamos ter um Arsenal, acredito eu, a entrar com toda a carne no assador, porque não fará propriamente grande sentido essa mesma questão, porque neste momento o Arsenal prefere rodar 1, 2, 3, 4 jogadores principais para estarem prontos para ir levar de vencida, quem sabe, o Paris Saint-Germain em França para a semana, do que propriamente golear o Bournemouth por 2 ou 3 ou 4-0, certo? Portanto, onde eu acho que há valor aqui no Arsenal com o Bournemouth, nós fomos a ver o Bournemouth nos últimos 5 jogos, perdeu com o Ipswich, empatou com o West Ham fora, venceu o Fulham, 0-0 Crystal Palace, um igual que o Man United vai ganhar até bem perto do fim. Na condição de visitante, vai com 5 jogos consecutivos. Desculpem, vem de 4 jogos consecutivos em 5 a não vencer. Em 3 desses 4 marcou sempre. Nos últimos 5, 4 deles marcou. O último é que ficou a 0 com o Crystal Palace. Onde eu acho sinceramente que há valor aqui, mais 3 cantos e meio HT, tendo em conta a forma como o Arsenal joga. Acredito que o Arsenal vai ser a equipa mais dominante do jogo, mesmo com alguma rotação.
Um Bournemouth que tem muito na transição nos homens que têm da frente. Ah, olha, o Sinisterra não vai jogar, por exemplo. Mas a transição do Bournemouth é uma das suas principais armas, a forma como consegue sair rápido para o ataque. Mas acredito que o Arsenal vai passar a maior parte do tempo dentro do último terço do Bournemouth. Mas tendo em conta alguma exposição que o Arsenal tem tido recente em termos de transição defensiva, mesmo a organização defensiva, o Arsenal tem tido alguns problemas. Gosto desta odd de mais 3 cantos e meio a 1.31, mas a odd que eu gosto mais é o gols em ambas as partes a 1.79. Falando em equipas que estão na Liga dos Campeões e que estão ao meio de uma eliminatória. O Inter, desculpem a sinceridade, um gajo é do Norte, está fodido. Porque está a 3 pontos do Nápoles, vai receber o Hellas Verona, tem jogadores limitados fisicamente e algumas ausências. Lautaro duvido que jogue, por exemplo. Vai defrontar um Verona que mais ou menos está a tentar garantir matematicamente a manutenção. Temos um Inter que não vem propriamente do melhor momento, certo que eliminou o Bayern empatando em casa a 2 depois de ter vencido fora por 2-1, mas perdeu com o Bolonha. Perdeu com o Milan e foi eliminado da final da taça não passou à final da taça de Itália. Perde com a Roma em casa 1-0 e perde a igualdade numérica que tinha no campeonato com o Nápoles. Vem do empate a 3 com o Barcelona. Começou muito bem, mas aquilo podia ter descambado no intervalo, depois melhorou na segunda parte. Até voltou a estar a vencer, mas teve novamente a questão do empate. Nos últimos 3 jogos em casa o Inter não venceu nenhum. Empatou com o Bayern, certo? Perdeu com o Milan e foi num jogo um bocadinho atípico, porque o Inter estava melhor até o primeiro gol do Milan. Perdeu com a Roma em casa por 1-0. Temos o Hellas Verona que nos últimos 5 jogos, não venceu nenhum, 3 empates e depois tem 2 derrotas, perdeu fora com a Roma e perdeu com o Cagliari em casa. A jogar fora é uma caixinha de 8 a 80, perdeu com o Milan, perdeu com os Juventus, ganhou no terreno do Udinese, empatou com o Torino e perdeu agora com a Roma. Não me aventuraria aqui em entradas diretas na vitória do Inter, tendo em conta a tal posição e exposição, estarmos a falar de um Inter que está a meio de uma meia-final da Liga dos Campeões. O Inter, portanto, está a 1.36, não me meto nisto nem que me dessem 1000 euros. Empata a 4.80, Verona 8.61, mais de meio 1.24, mais de meio 1.80. Onde eu acho que aqui tem valor, gols em ambas as partes 1.66. Ok? Estamos a falar de um Inter que pode estar perto de ganhar tudo e não ganhar nada, já foi eliminado da taça. Tem o campeonato, digamos, em maus lençóis e foi o líder durante muito tempo até esta ponta final. Está a meio de uma Liga dos Campeões contra o Barça, que está empatada neste momento. Portanto, tem muito que se lhe diga. 50% das vezes o Inter marca em ambas as partes. Marca gol 80% das vezes. Primeiro a marcar em 60%. Média de gols 2.90, okay, contando tudo. Marcados e sofridos. Jogos sem marcar apenas 20. Jogos sem sofrer apenas 20, que é um dado muito curioso. 60% dos jogos ambas marcam. Repito, para todas as competições. Ok? Primeira parte, 60% das vezes tem o over 0.5, 50% das vezes sofre o over 0.5. Somos a ver 50% das vezes o Hellas Verona sofre primeiro na primeira parte, portanto, acho que a odd do gols em ambas as partes parece-me extremamente interessante para este jogo. Falando do seu companheiro na luta pelo título italiano, Nápoles. Temos o Nápoles, odd espetacular de, onde é que está? 1.53, também numa aventura nesta odd, não acho que esteja adequada para uma entrada. 3.93 o empate, Lecce 6.98, Lecce tal está para não descer, daí também eu falar que esta odd de 1.53 impera algum risco. Olhem para os últimos jogos do Lecce. A última vitória data de 31/1. Desde então empatou, perdeu, empatou. Foi empatar a casa do Lecce, é uma bola. Depois de uma infelicidade que aconteceu num membro da equipa técnica do Lecce. Os últimos jogos fora, os últimos 5 jogos, empatou, 3 derrotas, empatou. Desculpa, em casa. Em casa, a última vitória, 15/12 do ano passado. Desde então foi só derrotas e empates. Tem 2 jogos a zeros. Tem 2, 3, 4 derrotas pela margem mínima. Tem aqui um empate a 1, tem aqui 2 empates a zeros. O Nápoles quer jogar fora. Empatou com a Roma, empatou com a Lazio, perdeu com o Como, empatou com o Venezia, empatou com o Bologna. Poderia muito bem ter perdido o jogo e foi ganhar a casa do Monza apenas 1-0. Olhando ao que estamos a falar aqui neste jogo, olhando ao peso da partida, mais do e-mail a 1.33 parece-me extremamente adequado. Ok? Duas equipas, 70% das vezes há um golo marcado pelo Nápoles nas primeiras partes, 50% das vezes o Lecce sofre um golo. O Nápoles, mais o Nápoles, propriamente o Lecce, tem alguma facilidade em marcar em ambas as partes. Não é que o faça muitas vezes, 30% apenas, mas
mais ou menos as coisas vão pintando. Eu, mais do e-mail a 1.33, se quiserem correr o risco, gols ambas as partes a 1.90. Mas este Nápoles, quando joga, principalmente a jogar fora, não é propriamente a coisa mais bonita no que toca a gols marcados. Reparem, aqui estava a perder 1-0, aqui estava a ganhar 2-0, aqui estava a ganhar 1-0, 2-1 que estava a ganhar, estava 1-0, estavam igual, estava 0-0, estava a ganhar 1-0, aqui foi para o intervalo a zeros. Tem alguma tendência nos últimos 10 jogos de marcar golos nas primeiras partes. Se quiserem jogar pelo seguro mais do e-mail 1.33, gols ambas partes 1.90, pode valer o risco. Avançando agora, isto agora está aqui ao contrário, vamos para o Tugão. Nacional contra Vitória. Um Vitória que vem crescendo. Nacional que está mais ou menos estável na tabela. Temos um Vitória que está a tentar não descer um Vitória está a tentar não descer de divisão. Desculpem. Um Vitória que está a tentar garantir o quinto lugar, até por entrada na Conference League. Temos um Nacional que nos últimos 5 jogos teve 2 derrotas seguidas, depois venceu o Boa Vista, perdeu com o Gil Vicente em casa, empatou agora no terreno do Moreirense. E temos um Vitória nos últimos 5 jogos, portanto, empatou com o Moreirense fora, venceu o Santa Clara em casa, venceu o Gil Vicente, perdeu 3-0 com o Benfica no jogo. Algo pesado ao Vitória, e venceu o Rio Ave agora por 3-0 em casa, sem grande contestação. Vitória 1.85, empate 3.70, Nacional 4.16. Nós fomos a ver o Nacional a jogar em casa. É propriamente uma equipa pera 12. Venceu o Moreirense, derrota natural com o Benfica, 2-0 ao Porto, venceu, 3-1 ao VS, perdeu 2-1 com o Aroca, 2-2 com o Estoril, ganhou 2-1 ao Famalicão, 3-1 ao Casa Pia, só perdeu 1-0 com o Estrela. Aqui sim levou 3 do Gil, mas não, o resultado não indica propriamente muito do que foi do jogo. Temos o Vitória que não perde fora desde 26/1. Aqui onde eu acho que há um bom valor para este jogo está no gol de ambas as partes a 1.90. 50% dos jogos nacional teve ambas marcam, 70% teve ambas marcam no jogo do Vitória. Temos um Nacional que é bastante premiável, principalmente nas primeiras partes, e é quando também marca mais golos. Temos um Vitória que marca mais nas segundas partes do que propriamente marca nas primeiras. Mas eu gosto desta odd para correr o risco, tendo em conta ahm, a necessidade que o Vitória tem de vencer este jogo. Um Nacional que está confortável, não vai descer de divisão o Nacional, e um Vitória que tem aqui a pressão de manter o quinto lugar, até porque há uma questão aqui que nestas alturas do campeonato todas estas questões vão pesar, que é o quê? O Vitória sabe que se vencer o Nacional, o Santa Clara entra pressionado em Braga, apesar desta não ser propriamente a luta do Santa Clara quando se começou a época, mas neste momento está nessa mesma luta, portanto poderemos ter aqui um Vitória a querer vencer o jogo de forma afirmativa, porque sabe que vai ter vantagem. Colocar pressão no Santa Clara, depois vai ao terreno do Braga, é extremamente difícil. Já vamos falar desse jogo também. Portanto, o gol de ambas as partes 1.90. Gosto deste cenário. Avançando para o Braga com o Santa Clara. Como eu falei, o Braga vem se calhar no melhor momento da época. Desde o início do ano tem ali uma derrota fora no derby com o Vitória, perdeu com o Benfica para a taça, perdeu com o Rio Ave fora, mas desde então venceu o Porto, ganhou o Farense, venceu o Aroca, empata em Alvalade, a AVS, vence o Estoril, tem um empate em Famalicão, poderia ter-lhe corrido mal a brincadeira, é um facto. Se formos a ver os últimos jogos em casa, vem de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vitórias seguidas. Temos Santa Clara, que está aqui um bocado em decréscimo natural, né? Não ia fazer uma primeira volta como fez, não ia fazer uma segunda volta como fez a primeira. Nos últimos 5 jogos venceu o Nacional, mas depois perdeu com o Vitória, perdeu em casa com o Sporting, empatou em casa emprestada do Rio Ave, venceu o Aroca em casa, e se vamos a ver nos últimos jogos fora, venceu o Gil, nos últimos 5 jogos, o resto são empates e derrotas. Temos um Braga em casa, se tirarmos aqui o Lusitânia, estava a ganhar o Boa Vista no intervalo, estava a ganhar a Lazio no intervalo, estava a ganhar o Gil no intervalo, estava a ganhar o Nacional no intervalo, estava a ganhar o Porto no intervalo, estava a ganhar o Aroca no intervalo, estava a ganhar o AVS no intervalo. Portanto, já sabem para onde é que eu vou caminhar, né? Braga a 1.63, empate 3.41, Santa Clara 5.22. Há aqui uma questão, o Porto já venceu, ou seja, o Braga entra de certa forma pressionado para recuperar o terceiro lugar. Cantos HT mais 3,5, 1.47. O mais do e-mail está a 1.44. Acho que este jogo tem pelo menos 2 golos. Santa Clara é uma das defesas menos batidas do campeonato. Atenção a isso, ok? Santa Clara só está atrás do Sport, do Benfica e do mesmo Braga no que toca a golos sofridos. Atenção a isso. Santa Clara é uma equipa muito dura de roer, ok? Mesmo nos últimos 5 jogos a jogar fora, Santa Clara 0-0, perdeu 1-0, venceu 1-0, 2-0, 1 igual. Mas o Braga vem aqui no melhor momento da época, está motivado, tem a luta pelo terceiro lugar
em vista. É uma equipa que nos jogos em casa marcou 4, 2, 1, 1, 2, 1, 3. Portanto, o mais do e-mail parece-me extremamente interessante. Mais 3 cantos e meio, 1.47. Acredito que o Santa Clara vai ter a abordagem que teve, por exemplo, em Alvalade para o campeonato, que teve até, de certa forma, nos Açores, quando recebeu o Sporting, por exemplo. Acredito que vamos ter um Santa Clara muito na expectativa e um Braga querer mandar cedo no jogo. Então, acho que ao dos cantos, o mais do e-mail parece-me extremamente interessantes. O Benfica vai ao Estoril. O Benfica está aqui na luta acesa com o Sporting. Temos um Benfica que vem neste espetacular resultado, né? Espetacular é grande resultados. Nós já vamos com quantos minutos? 20 minutos de vídeo, imaginem. Temos aqui um Estoril que nas últimas 3 partidas em casa não venceu nenhuma, empatou com o Farense, perdeu com o Porto e perdeu com o Braga. E nos últimos 5 jogos tem 3 derrotas e apenas 2 vitórias, cruzamento a jogar fora, AVS e Casa Pia. O Benfica está com aquela odd espetacular de 1.18, Estoril 10.30, empate 7.96, mais do meio está 1.36, mais do meio está 1.10. Onde eu vejo valor aqui está no gols em ambas as partes 1.44 e no Benfica a marcar em ambas as partes a 1.61. E porquê o Benfica a marcar em ambas as partes a 1.61? O Estoril tem um estilo de jogo com o Ian Castro, forma como eles atacam de forma vertiginosa, como eles querem ir para cima do adversário, independente de quem seja, de jogarem com a linha bem subida, um bloco bem alto a pressionar, ajuda a encaixar numa das melhores características do Benfica este ano, a transição ofensiva do Benfica. Porque tem jogadores para executar a 1, 2 toques e de repente estão em vantagem numérica a criar situações de golo. Portanto, acredito que o Benfica marque na primeira parte, acredito que o Benfica marque também na segunda. Se não quiserem ir por aqui, gols em ambas as partes 1.44, parece-me, no mínimo, interessante. Estrasburgo PSG, falando só aqui um bocadinho do Estrasburgo PSG, muito rápido. Temos um PSG que já é campeão francês, já não vai ser campeão invicto porque perdeu com o Nice em casa. Perdeu com o Nice em casa por 3-1. Temos um PSG que vem, está a meio de uma eliminatória europeia. Aqui não vou inventar muito. Vou buscar aqui o modo, tendo em conta como tem estado, duas odds, como tem estado as equipas. Gols em ambas partes 1.46. O Estrasburgo em casa tem esta derrota com o Angers para a taça, de resto é sempre a varrer. Tem marcado muitos gols, tem defrontado adversários mais fortes, está na luta por um acesso, quem sabe, à Liga dos Campeões. Aqui, gols em ambas partes a 1.46. E vou buscar aqui uma componente que é o PSG tem uma equipa que sofre muitos golos. Ok, não sofreu do Arsenal, mas reparem aqui, sofreu do Nice, sofreu do Nantes, sofreu do Le Havre, sofreu do Villa, sofreu do Assens, não sofreu do Angers, do Dunkirk sofreu, do Saint-Étienne, do Marselha, não sofreu do Liverpool, sofreu do Rennes, sofreu do Liverpool, sofreu do Lille, não sofreu aqui para este jogo da taça, coitados, sofreu do Lyon, sofreu do Mónaco, sofreu do Reims. Eles sofrem muitos golos, mesmo em contexto de campeonato. Eu acredito que amanhã até haja alguma rotação. Um golo do Estrasburgo está a 1.14. Portanto, já falamos no golos em ambas as partes, certo? Golos em ambas as partes a 1.44. Agora vamos falar de um bet builder. Qual é o bet builder? Muito simples. Olhando ao que pode ser o jogo, repito, olhando ao que pode ser o jogo, ouçam bem o que eu estou a dizer. Ok? Ouçam bem o que eu estou a dizer. Olhando ao que pode ser este jogo, o Estrasburgo a jogar em casa, a poder sonhar uma ida à Liga dos Campeões. A poder ter essa mesma hipótese de entrar na Liga dos Campeões, o que é algo, de certa forma, não diria de louvar, mas algo muito bom para a equipa. Se bem que esta equipa pertence ao grupo do Chelsea, não esqueçam disto. Não esqueçam desse pormenor. O Estrasburgo a ganhar, portanto, gols em ambas partes a 1.44, o Estrasburgo a ganhar no jogo todo, mais 3 cantos e meio, 1.41. Parece-me extremamente interessante. Média de cantos a favor. Reparem, 4.90. Mas é o PSG, vai ter mais bola e etc. Certo, mas estou a contar com o Estrasburgo forte como tem estado até este momento e um PSG que em alguns momentos não vai ter o controle do jogo. Avançando para o último jogo, que tem aqui o modo completamente avariada, que aí o vídeo já vai longo. O Barcelona, novamente, outra equipa a meio de uma eliminatória da Liga dos Campeões. Temos um Barcelona com o espetacular de 1.16, Valladolid 15.10, Valladolid já desceu de divisão, empate 7.66, mais do e-mail 1.06, mais do e-mail 1.24. Barça a marcar em ambas as partes 1.50. Barça HT está a 1.44. Não gosto muito. Mesmo o Barça a marcar em ambas as partes também no morro de amores. Sabem qual é o outro jogo que eu vou-vos dizer? O Barcelona, num bet builder. Onde é que é esse bet builder? Vocês têm numa das casas com que nós trabalhamos. Está na descrição do Telegram. Barcelona no bet builder. A vencer o jogo. E menos de 6 golos e meio.
ou de 1.74. Acredito que o Barça leve de vencida a partida. Não me acredito que isto vá ter 7 golos no jogo, apesar do Valladolid ser completamente horrível. Reparem, o Getafe em casa 4-0, o Osasuna 3-2. Vamos a ver o Barcelona fora com o Leganés 1-0, o Atlético para o campeonato 4-2, antes disso Las Palmas 2-0, aqui tem aqui uma goleada ao Sevilha, ok, bateu no Valência, mas pronto, um igual com o Getafe. O Valladolid vai levar uma tarefa, é o que eu acho, mesmo com o Barcelona rodando a pensar na tal deslocação à casa do Inter, que está tudo empatado, mesmo um Yamal algo limitado, um Rafinha também a chegar ao limite, não há propriamente alguém para substituir Ferran Torres, porque o Lewandowski é que era suposto ser o titular, portanto o Ferran Torres teoricamente não teria jogado de início, o Inter iria jogar no dia da manhã. Portanto, para mim este bet builder parece-me extremamente interessante, porque eu acho na mesma que o Barcelona vai levar de vencida à partida. Acho que não vai ter 7 golos o jogo. Um Barcelona que também quer ser campeão espanhol, já venceu o Supertaça, já venceu a Taça do Rei, pode vencer a Liga dos Campeões e pode vencer o campeonato, e está bem encaminhado para isso. Portanto, Barça a vencer, menos 6 golos e meio, 1.74. Bet builder. Amigos, está feito. Espero de certa forma vos ajudar. São quase 30 minutos de vídeo. Pá, um gajo começa para aqui a falar, então o vídeo fica longo, o que teoricamente é mau, mas temos que encurtar. Mas pronto, vocês percebem. Já sabem, se gostam, deixem um like, deixem um comentário, subscrevam. O comentário ajuda muito no algoritmo. Amanhã estamos em direto na outra plataforma bem bonita, a acompanhar o Aston Villa com o Fulham. Boas apostas e bom fim de semana.